Ok, beleza pessoal, vamos começar então mais um Techno Hour. Hoje é dia 1º de dezembro de 2011 e esse é o Techno Hour de número 11. Bom, para essa semana a gente tem bastante coisa para falar, realmente deu bastante trabalho para preparar a pauta dessa semana, porque aconteceram muitas coisas. Foi até meio complicado para separar o que era fato rápido, o que é simplesmente destaque, porque a gente teve realmente muito assunto para cobrir essa semana. E pelo visto a semana que vem também vai ser quente, porque apareceram várias coisas aí dentro de problemas de privacidade e tudo mais que a gente vai discutir aí no decorrer do programa. Como sempre a gente vai dar uma olhada nas notícias todas que a gente tem, né? E o tema das demonstrações de hoje vai ser um tema de teletrabalho. Porque na realidade eu aproveitei para pegar e passar uns dias em Caraguatatuba no fim de semana, o que para quem é da área de tecnologia deve saber que praticamente é um buraco negro tecnológico, né? Porque eu não consigo achar uma internet decente lá para poder trabalhar, mas de certa forma eu consegui ficar lá, acho que foi mais ou menos de sábado até terça-feira, e aí eu vou contar para vocês aí quais foram os desafios para conseguir fazer o teletrabalho de lá. Então, digamos assim, eu consegui fazer tudo e eu vou mostrar as ferramentas que eu usei para fazer isso para vocês. Vamos lá para a parte de notícias então. Então, mais uma vez, como eu tinha prometido, eu vou continuar pedindo para vocês me darem estrelinhas lá no iTunes, até pelo menos a gente conseguir chegar em 30 estrelas. Então eu continuo lá, a terceira semana seguida que a gente está em destaque aqui na página do iTunes. Então para quem quiser dar uma olhadinha lá, se cadastra e pode deixar lá os comentários que quiserem lá. Se quiser falar mal do apresentador, se quiser falar bem, sugerir alguma coisa, eu sempre prefiro que vocês façam isso daí por lá, assim continua tendo uma boa rotatividade lá dentro do posicionamento nosso do iTunes. E para fazer a recomendação é fácil, né? Na realidade é só para quem você quiser recomendar, basta vocês entrarem lá, falar para a pessoa, entra na parte de podcasts do Brasil, da loja brasileira do iTunes, e o nosso já é a capa. Então tá bem fácil para a gente conseguir mais gente para assistir o show. Eu vi que a gente chegou agora em 18 avaliações, então quero agradecer, a gente está aí batalhando para conseguir sempre ficar aí entre 4 e 5 estrelas, a gente está em 4,5 estrelas. O pessoal que acha que a gente melhorou, se quiser melhorar um pouco a avaliação também pode, então só fica então aí o pedido para vocês, para dar uma olhadinha lá, dar uma passadinha no iTunes se você ainda não deu a sua avaliação para a gente, e deixa lá o seu comentário e principalmente coloca as estrelinhas lá para a gente poder continuar ficando aí popular aí dentro da plataforma da Apple. Beleza? Então tá bom. Então agora a gente pode voltar para as notícias. Bom, como eu falei para vocês, essa semana o mundo da tecnologia tá quente, entre aspas, né? Porque muita coisa está acontecendo aí, vários problemas acontecendo, vários que eu acabei até deixando de fora, que daí talvez eu comente com vocês aí no decorrer do programa, justamente porque senão ia ter muita coisa, eu não ia fazer 2 horas de programa hoje. Mas vamos lá, vamos tocar o barco para que a gente possa fazer de forma mais rápida possível. Bom, da parte de eventos, o que vai acontecer aí nos próximos dias, aí, nas próximas semanas? A primeira notícia vem lá do iMasters, né, que ele está dizendo que a gente vai ter aqui no Brasil a primeira conferência sobre Android. Bom, então já existiram alguns eventos aí que falaram de Android, né, mas geralmente nunca com público específico, geralmente era alguma coisa associada a algum outro tipo de evento, né, e que também falava de Android, e esse vai ser então o primeiro que vai acontecer exclusivamente para desenvolvimento Android. De acordo com a notícia, a gente está vendo que o nome do evento vai ser o Android Conf Brasil, e ele vai acontecer no dia 28 de novembro, e terá cerca de 250 participantes de mais de 15 estados do país. Esse é um evento pago, então o custo da inscrição é de R$130 e vai dar direito a camiseta, coffee break, almoço e participação em sorteio. Esse evento vai acontecer no Rio de Janeiro, no dia 26, né, como eu falei para vocês, no Hotel Windsor Atlântica, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Então, para quem quer começar a desenvolver e começar a participar mais da comunidade Android, essa talvez seja uma boa pedida, no mínimo para conhecer o Rio de Janeiro. E outro evento também relacionado com Android, que teve a sua data mudada, foi justamente o Google I/O, que na realidade seria... Bom, esse daqui é referente a toda a plataforma Google, né? Mas nos últimos anos ele tem sido principalmente sobre Android. Geralmente ele acontece, se eu não me engano, em abril, a própria notícia aqui já traz. Geralmente ele acontecia em abril, mas por algum motivo agora ele mudou para dia 27 e 29 de junho.
Eu já tive indo atrás para descobrir o porquê que eles fizeram essa mudança. Parece-me que lá o Moscone Center, né, que é o mesmo lugar até que a Apple faz o WWDC, vai estar em algum tipo de reforma no início do ano e provavelmente, é tudo rumores, né, mas provavelmente eles não conseguiram alugar para esse período, que ele seria o de abril. Mas para mim, pessoalmente, eu acho que essa foi uma mudança excelente, porque junho também é a mesma época que no mesmo lugar acontece o evento do WWDC da Apple. Então, eu que já estava tentando já preparar já minha poupança para ir para o WWDC, provavelmente vou acabar gastando um pouco mais, mas vou acabar ficando mais alguns dias para ver se eu consigo participar também do Google I/O. Bom, aí com certeza se eu conseguir participar disso, eu vou ver se eu dou um jeitinho de fazer um podcast de lado aí para vocês. Mas aí a gente vai esperar ainda que junho ainda tem bastante chão pela frente. Então, só para quem está acompanhando, esse, de todos os eventos de Android que vocês imaginam, se eu tiver que recomendar para vocês é esse, é o Google I/O. Então, fiquem espertos que esse aí é o evento quente da Google aí que fala também de Android. E outro evento para o pessoal mais festeiro é justamente o lançamento do World of Warcraft para o Brasil. Então, esse daí vai ser um evento livre, né, que o pessoal está fazendo, vai ser gratuito, e basicamente vai ser uma festa mesmo de lançamento que vai acontecer em São Paulo, e vai ser aqui no dia 6 de dezembro. E como ele é um evento gratuito, na realidade vai ser aquela história, né? Vai ter sempre lá um segurança na frente que vai deixar as pessoas entrarem até a capacidade do ambiente. Então, a dica aqui para você conseguir entrar é justamente você tentar usar algum tipo de cosplay, né? Alguma fantasia do pessoal do World of Warcraft, que aí você, no mínimo, aí já vai ter uma balada gratuita aí para você na semana que vem. E na sequência tem Black Friday, o dia seguinte. Por quê? Porque aqui o Black Friday foi aquela história, né? Eu vi que deu um monte de problema no meio do caminho, porque eu tentei acessar vários sites através dos próprios portais que estavam participando, né, do Black Friday aqui do Brasil. Estava extremamente complicado, principalmente nas coisas de jogos ou coisas de eletrônicos que a gente queria comprar, estava bastante complicado. Então eu separei algumas notícias aqui. A primeira foi a que vem do IDGenal, falando justamente do aumento das vendas online. Então, que eles contabilizaram efetivamente 90% de acréscimo nas vendas online daquele período. E a segunda notícia, que não é tão boa, foi justamente uma que o UOL trouxe, aonde até teve depois mais desenrolada essa história também, que vocês podem encontrar na internet, dizendo que os descontos da Black Friday no Brasil podem ter sido menores do que realmente marketeados, né? Porque, na realidade, isso aqui é um problema sério, um problema cultural. O Black Friday nos Estados Unidos ele acontece há décadas. Então lá é o que eu tinha falado para vocês na semana passada. Ele é feito justamente para desencalhar estoque. E lá a mentalidade americana, acho que até meio consumista demais, até por sinal, é bem o seguinte, não tem porquê se eu tenho muita oferta e tenho muita demanda, não tem porquê eu levantar o preço. Eu posso abaixar o preço e ganhar com volume. Isso é uma coisa que infelizmente eu ainda não vi acontecer aqui no Brasil. Então, aqui o pessoal sempre quer dar aquele jeitinho brasileiro, né? Ou seja, não importa que eu tenha muita oferta. O que importa é que se tem muita demanda, eu aumento o preço, que é justamente para poder tirar o máximo de dinheiro que eu posso tirar do pessoal. Então, essa mentalidade brasileira ainda que eu acho que atrapalha um pouco o Black Friday aqui no Brasil. Mas, como está começando, ou seja, o primeiro evento meio oficial de Black Friday aqui no Brasil foi no ano passado, esse é o segundo ano, eu diria que do ano passado para esse ano melhorou, e eu acho que dá para melhorar muito mais ainda. Mas a questão é que realmente o pessoal aqui no Brasil vai ter que mudar um pouco a mentalidade. Eles não podem querer ser os espertinhos, né? Não, eu vou dar um desconto de 70%, mas aí antes disso eu aumento o meu preço 70%. E daí dá na mesma. Então, uma vez que eles consigam equalizar isso, entender que é tudo uma questão de oferta e demanda, e vai ter muita demanda, eles podem ganhar no volume, não precisam aumentar o preço. Bom, e agora vamos para a parte de destaques então dessa semana. O IDGenal ele traz uma notícia dizendo que o setor de compras coletivas está lançando um código de ética. Então, isso daqui eu acho extremamente importante para o setor. Eu acho que principalmente aqui no Brasil, mais uma vez, o pessoal tem muita gente querendo vender gato por lebre. Então, a minha opinião sobre compra coletiva é o seguinte, eu acho que para a parte de serviços, eu acho que a compra coletiva está indo bem. Eu acho que você, na maioria das vezes, você consegue comprar de forma adequada e de um pessoal que vai conseguir entregar o que cumpriu. Produtos, eu ainda tenho pé atrás.
Eu não estou falando para ninguém não comprar ou comprar o que quer que seja. Eu estou dizendo simplesmente a minha opinião. Eu não compro produtos de compra coletiva. Por exemplo, aquelas histórias de, não, compre um Xbox 360 por R$200. Isso daí eu fujo desse tipo de oferta porque eu sei que tem boa chance de dar dor de cabeça depois. Porque a grande verdade é o seguinte, um produto ele é uma coisa que precisa ser fabricada, ele tem um custo. Se alguém está vendendo aquilo ali abaixo do custo dele, algum problema tem. Então, ou ele está subsidiando, então tem muita margem ali para dar problemas. Ou pode ser que seja um refurbished e não falou nada, né? Que seria uma sobra de estoque, alguma coisa remanufaturada. Então, para esse tipo de coisa, eu prefiro não ter dor de cabeça. Mas vocês podem ter experiências melhores do que eu com esse caso. Eu não sei até que ponto esse código de ética vai ou não resolver o problema, porque como é uma questão de... Porque uma coisa, eles estão comparando isso aqui com o CONAR, né, que seria que regula também a parte de marketing. Talvez consiga ter algum resultado. Eu estou um pouco cético ainda com isso. Por quê? Porque se você olhar para um CONAR da vida, você tem várias empresas ali, mas comparado com o número de sites de compra coletiva, acaba sendo poucas empresas de marketing, eu diria. Elas atuam dentro de um nicho mais específico, com clientes mais ou menos certos, então elas conseguem acabar ficando numa situação meio diferenciada, onde você pode ter um código de ética que pode conseguir fazer isso resolver. Agora, se você olhar para um site de compras coletivas, qualquer adolescente consegue desenvolver ou seja, basicamente é um website. Então, qualquer pessoa ali mais ou menos espertinha que queira desenvolver um site para começar a vender alguma coisa, ele pode sentar e fazer. E consegue até dar um acabamento profissional se quiser, porque se ele quiser comprar um site disso daí de alguma empresa de web design, ele vai gastar o quê? R$2.000 e ele consegue um site de compra coletiva. Então, eu diria que tem muita gente nesse mercado. Então eu não sei até que ponto um código de ética resolve o problema. Ele vai provavelmente ajudar a tentar deixar o setor mais confiável. Agora, se não der certo, aí não tem jeito mesmo. Aí tem que partir para a lei e ver o que dá para fazer. Outro assunto que ficou nos Trend Topics aqui do Brasil praticamente o início da semana inteira. Foi feito meio de surpresa isso, ninguém estava esperando, mas a Anatel acabou de homologar a Apple TV para vendas no Brasil. Então isso causou um rebuliço tremendo no início dessa semana aqui. Justamente porque eu já cheguei a fazer algumas demonstrações de Apple TV meio mascaradas um pouco, né, que eu estava mostrando na realidade outros aplicativos, estava mostrando no AirPlay aqui no programa, mas a Apple TV seria a porta de entrada para você colocar a sua sala de estar dentro da plataforma Apple. Hoje aqui no Brasil eu teria que dizer o seguinte, ela não vale muito a pena, digamos assim. Se você quiser simplesmente ter uma Apple TV por ter uma Apple TV, ela não vale muito a pena. Por quê? Porque a única coisa que você tem ali seria o acesso ao iTunes, né, que seriam os podcasts, e fotos, e algumas coisinhas de internet. Digamos assim, isso seria o padrãozão, ou seja, a única coisa que você tem, e hoje você tem o Netflix. Isso, talvez essa seja a grande vantagem, mas se você tiver qualquer PlayStation da vida, ou Xbox, você também tem Netflix, então não seria o caso de comprar um equipamento a mais. A hora que ela vai ficar bastante interessante vai ser o seguinte, na hora que eles habilitarem aqui para o Brasil também a possibilidade de você comprar filmes, comprar seriados e música, para você poder usar na Apple TV. A hora que isso acontecer, aí a gente vai ter um complemento de peso aí para trabalhar junto com o Netflix, por exemplo, né? Porque são coisas separadas, uma é subscrição, né? Uma é assinatura, e essa outra aqui é mais para vendas. Mas os dois trabalhando em paralelo, você praticamente nunca mais vai precisar ir numa locadora de vídeos ou em um cinema da vida. Não se sabe ainda nada da Apple, né? Ou seja, a gente não sabe quando vai ser lançado, quando vai ser vendido, quanto vai custar. Mas o que a gente sabe é assim, hoje lá nos Estados Unidos você compra uma por $99, ou seja, daí quase R$200. Provavelmente vai ter o custo do Brasil, né? Então vai ser bem mais caro do que isso aqui, mas, digamos assim, já é um primeiro passo, que começa na realidade a dar base para aqueles rumores que a gente escutou na semana passada, dizendo que a Apple estava para abrir um escritório aqui, uma loja de iTunes aqui no Brasil. Então, se isso realmente acontecer nos próximos dias, vai ser uma boa surpresa aí para todo mundo que gosta da plataforma Apple. E isso fortalece muito a plataforma Apple, porque daí você começa a prender ainda mais o usuário, né? O pessoal que usa
iPhone, iPad, começa a usar AirPlay para jogar para TV. Então aí sim, você começa a ter uma plataforma extremamente mais forte aqui dentro do Brasil. Ok, a próxima notícia aqui, ela é, na realidade, um vexame da Microsoft, né? Assim, é complicado a gente escutar umas coisas dessa. Quando a gente escuta, não tem nem muito o que falar. Bom, aqui foi meio que uma gafe, na minha opinião, que eles acabaram cometendo. Que, assim, eu não consigo entender... Ou esse cara, ou ele vive com a cabeça dentro da Microsoft e nunca olha para fora, ou ele simplesmente se fez de bobo nessa entrevista. Mas ele é o chefe de pesquisa e estratégia da Microsoft. O nome do nosso amigo é Craig Mundie. Na entrevista ele basicamente fala o quê? Ele fala o seguinte, que o Siri não tem nada demais, ou seja, os recursos que a Apple colocou no iPhone 4S não tem nada demais, e que a Microsoft já tem isso há mais ou menos um ano, pelo menos, já com todos esses comandos. Um cara desse porte, falar uma besteira dessa é uma coisa assim que chega a assustar. Por quê? Porque aí o que aconteceu? 2 minutos depois que esse cara falou isso, aí a gente já começou a ter toda a repercussão, né? E a repercussão aqui, eu vou até deixar tocando o vídeo aqui para vocês darem uma olhada, eu vou traduzir aqui algumas das coisas que eles falaram, foi o seguinte, deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar, que foi o seguinte, o cara pegou e fez o quê? O próprio do 9to5 Mac, né? Já que ele falou que já que a Microsoft estava deixando para lá mesmo toda a questão aí que ela já tinha isso, o que ele fez? Ele pegou um Windows Phone e pegou o iPhone 4S, colocou os dois, um de frente para o outro, e começou a dar comandos de voz. E aí, assim, fica claro que a besteira que o cara da Microsoft falou, né? Ou seja, vamos lá. Create a meeting tomorrow at 10 a.m. Então ele acabou de falar, amanhã cria para mim uma reunião às 10 da manhã. Okay, here's your meeting. Note that you already have a meeting about Thai course at 8:45 a.m. Então, aqui você já começa a ver a primeira resposta estúpida, né? Ou seja, do lado do Siri ele vem e fala, tudo bem, você tem uma reunião aqui nesse horário, você tem certeza que quer marcar nesse horário ou quer ir para um horário diferente, né? Para você poder confirmar a reunião. Aqui, do lado da Microsoft, ele basicamente entendeu que você estava falando alguma coisa sobre uma reunião anal ou alguma coisa do gênero, né? E trouxe um monte de... Basicamente o que ele fez foi ir para a internet e buscar um monte de site pornográfico pro cara. Então, por aí você já consegue ter uma ideia de por onde que vai essa comparação, né? Send a text to Simone. Bom, aqui ele acabou de pedir para enviar uma mensagem de texto para Simone. Okay, I can send a text to Simone Arnold for you. What would you like it to say? Bom, e a resposta que ele teve, então, desse pedido foi o quê? Do lado do Siri, ele perguntou, tudo bem, eu posso mandar mensagem para você, o que você gostaria de dizer? Do lado do Windows, ele perguntou, Stem Detector Simo. E aí, com isso, ele fez uma busca que basicamente foi fazer na internet trazer coisas sobre simuladores de estanho ou alguma coisa do gênero. Então, eu não vou fazer aqui toda a tradução, né? Mas já dá para vocês terem uma ideia de qual foi a piada da semana, né? Mas beleza, para o pessoal da Microsoft não ficar tão bravo assim comigo, eu trouxe também uma coisa que essa sim, eu achei muito legal. Que foi o seguinte, eles conseguiram trazer basicamente um simulador de Windows Phone 7 que funciona tanto no iOS quanto no Android. Como é que eles fizeram isso? Foi uma sacada muito inteligente. Eles pegaram e criaram aplicações web. Então você só precisa entrar no site. Então aqui, se vocês entrarem depois lá no nosso site, no tecnohour.com.br, vocês conseguem ter links lá para vocês entrarem aqui nessa matéria. Então, para vocês entrarem, vai bastar entrar no site http://aka.ms/apdemo. Quando vocês entrarem de lá, dentro do seu iPhone ou dentro do seu Android, vocês vão ter uma telinha aqui, mais ou menos como essa, que basicamente o que ela faz? Ela permite que você use no seu aparelho mesmo como se ele fosse o Windows 7. Ficou muito bem feita essa demonstração. Então, ó, você pode ver, ele já abriu aqui como se fosse um Windows 7. Então eu posso usar setinhas e tudo mais.
tudo é dummy, né? Tudo é fake, porque é tudo demonstração. Mas assim, ficou muito bem montado. Então, se vocês quiserem dar uma olhada em tudo que está acontecendo, para mexer, arrastar, ver o que mais que você tem, notícias recentes, all. Então, se você tem curiosidade, e ele até deixa aqui esse guidezinho, né? Para que você possa ir seguindo mais ou menos a demonstração. Então, o mais legal de tudo aqui, na minha opinião, é justamente que eles montaram um esqueminha muito bem feitinho. Então, realmente dá a impressão de que você está usando um Windows Phone dentro do seu Android, dentro do seu iOS. Então, para quem quiser, vale a pena dar uma olhadinha lá nesse site e dar uma olhadinha para experimentar como é que vai ser a interface nova do Windows Phone 7. E na sequência, uma outra notícia também muito boa da Microsoft é o seguinte: eles já estão fazendo parcerias já para conseguir trazer vários dos aplicativos da plataforma da Microsoft para dentro do Android e do iOS. Então aí sim vai ser uma briga feia, porque hoje, se a gente parar para ver, a única ferramenta assim competitiva que a gente tem para a parte de escritório dentro dos tablets é o Pages, são as ferramentas da Apple. Então você tem lá o Pages, tem o Numbers, que seria o equivalente ao Word ou Excel, e a Microsoft está prometendo aí para o ano que vem já ter todas as ferramentas do Office dentro do iOS e do Android. Então, digamos assim, para os tablets da Apple, não sei até que ponto isso vai ser uma grande novidade. Assim, com certeza ajuda bastante, até porque a compatibilidade do Pages, do Numbers, não é total com as ferramentas da Microsoft, mas para o Android isso vai fazer uma tremenda diferença. Isso daí vai ser provavelmente a melhor coisa que aconteceu para o Android desde que ele foi lançado. Porque um dos problemas seríssimos que o Android tem é que eles não têm boas ferramentas para escritório. Então eles têm algumas que resolvem um problema aqui para você ler ou escrever alguma coisinha rápida, mas eles não têm nenhuma ferramenta boa, né? Na realidade, essa sempre foi uma das grandes brigas com a Google. A Google deveria ter feito no lançamento do Android, ela deveria ter contratado ou criado um grupo somente para desenvolver esse tipo de ferramenta, para que os tablets pudessem ter alguma chance, os tablets Android. Mas agora, se a Microsoft realmente trazer o Office para dentro do Android no ano que vem, aí o Android passa a ser um tablet válido para empresas. E aqui, esse foi um fato que entrou aqui na nossa agenda aqui há algumas horas atrás. Porque é o seguinte, hoje, nesse exato momento, já está desenrolando uma história tremenda vindo dos Estados Unidos em cima dessa situação aqui. Eu vou deixar sem som, só para ele já ir correndo, só para contar um pouquinho da história para vocês. O que é importante vocês saberem dessa história? Como eu falei para vocês, ela está se desenvolvendo agora. Então isso é uma coisa que apareceu hoje e provavelmente na semana que vem eu vou ter mais notícia para dar para vocês. Basicamente foi um pesquisador que ele estava justamente trabalhando com o sistema Android dele, e o que ele fez foi o seguinte: ele achou um programinha lá chamado IQ Carrier, né? E ele descobriu que esse programinha, basicamente, ele loga tudo que vocês imaginarem que vocês fazem no seu aparelho, está sendo logado ali. Então, tem toda uma especulação já, ou seja, eu nem estou com todas as notícias ali, porque isso daí está acontecendo agora, está fervendo esse assunto. Então, parece que tem já alguns fabricantes dizendo que não, nos meus aparelhos isso daí não está rodando e tudo mais, mas o fato é o seguinte: onde essa aplicaçãozinha, esse Carrier IQ, está rodando, principalmente nos Androids, né, porque aí ele tem acesso ao sistema inteiro, ele está coletando informação de todos os seus lados, ou seja, contatos, websites que você navega, número de telefone que você discou, GPS, tudo que você imaginar, ele está coletando ali e está enviando isso daí de volta para as operadoras. Então, digamos assim, é praticamente um atentado ao pudor do ponto de vista de privacidade, né? Ou seja, se o pessoal reclamou lá da Apple, na época que apareceu aquele bug que estava coletando informações geográficas do pessoal, tudo mais, isso daqui digamos assim, é aquilo elevado à centésima potência, porque pela demonstração que o cara faz aqui nesse vídeo, ele mostra tudo. Então, do ponto de vista aí, no desenrolar da história, eles já viram que alguns fabricantes bloqueiam, alguns não bloqueiam. O grande problema é que no Android é extremamente difícil desbloquear isso, né? Ou seja, se ele estiver rodando ali, pelo menos até agora, tudo que eu ouvi falar,
é que a única forma que você tem para tirar, né, para remover esse logger aí, seria você basicamente instalar um novo firmware. Seria um firmware que não tivesse essa aplicaçãozinha instalada. Fora isso, você não tem nenhuma opção de como tirar. Então é uma coisa assim meio bruta que está acontecendo agora. Pode ser que tenha até muita informação ainda desencontrada, porque tem muita gente falando muita coisa diferente sobre isso agora, mas vale a pena vocês darem uma pesquisada assim. Procura depois no Google por Carrier IQ e vocês vão ter mais informações sobre isso. Então, principalmente se vocês têm dados sigilosos e tudo mais dentro do seu aparelho, vale a pena vocês darem uma olhadinha e ver se ele está ou não rodando no seu aparelho para vocês verem se tem algum problema. Os usuários de iPhone, parece que existe também uma versão desse Carrier IQ dentro dos iPhones, mas a grande diferença é que ele fica desabilitado por padrão. Então, pelo menos essa foi a última informação que eu tive também do lado do iPhone. Do lado do Android, não. Do lado do Android, por isso que está todo mundo agitado, todo mundo está meio correndo, feito barata tonta aí, justamente para tentar descobrir o que acontece, porque parece que no Android a coisa realmente é feia, ou seja, ele está habilitado em todo lugar e está mandando dado para todo mundo aí, invadindo a privacidade de todo mundo. Pode ser que isso daí seja só fogo de palha? Pode, mas isso daí a gente vai falar para vocês melhor na semana que vem, quando a gente vê o desenrolar aí da história, tá bom? Então vamos lá. O Cult of Mac, ele diz que a Apple então autorizou o primeiro jogo, né, o primeiro pacote de jogos, a usar um modelo de assinaturas também. Então, como todos sabem, o modelo de assinatura já existe para revistas, né, e tudo mais, geralmente para produção de conteúdo. Mas uma empresa de jogos, com vários jogos já disponíveis na App Store, ela acabou bolando um modelo interessante e conseguiu a aprovação da Apple, que foi, eles acabaram fazendo uma coletânea, né, de vários dos jogos, porque eles já tinham produzido, sei lá, dezenas, e a diferença foi o seguinte: em vez de você comprar cada um dos jogos, você vai lá e fala, bom, eu topo comprar aqui, pagar $6 por mês, e aí você me dá acesso a toda a sua biblioteca de jogos. Então, isso daí é um modelo novo também que está aparecendo. Para quem programa, talvez valha a pena. Então, às vezes daqui a pouco dá para começar a pensar algum tipo de sociedade de desenvolvedores de jogos aí de iPhone, né? Porque geralmente muita gente ali é empreendedor individual. Às vezes dá para pensar em algum tipo de parceria ali entre vários desses empreendedores e começar a fazer uns bundlezinhos, né? Ou seja, conseguir pegar e montar uns pacotinhos para fazer por assinatura. É uma possibilidade também para o futuro aí. Bom, já nesse caso aqui, né, então essa outra notícia fica até meio complicada de falar depois de eu ter falado para vocês do Carrier IQ, né? Porque, na realidade, o Carrier IQ ele não chega nem a ser um malware, ele é simplesmente uma aplicação mesmo que foi instalada ali como parte do próprio sistema operacional a pedido das próprias fabricantes de hardware. Então, não dá nem para chamar ele de um vírus ou nada do gênero. Digamos assim, mesmo que ele esteja coletando informação, ele está trabalhando como foi projetado. Mas tem alguns dados alarmantes que estão dizendo que, para a plataforma Android, está crescendo muito a propagação de malware, né, que seriam aí vírus, aquelas mensagens SMS dizendo que seriam cavalos de Troia, né, ou seja, que dizem que é uma coisa e quando você abre é outra, e daí coleta toda a sua informação e tudo mais. Então, digamos assim, o fato que a gente tem hoje é que sim, essa é uma das plataformas mais visadas hoje, o Android, para você conseguir pegar algum tipo de malware. Ou seja, aqui os dados estão dizendo justamente que houve um aumento aí de 472% desde maio desse ano, ou seja, 4 vezes mais em praticamente um ano. Então, agora, tem algumas coisas aqui que eu gostei muito dessa notícia, por isso que eu acabei separando para vocês, que é o seguinte: eu tendo a concordar com o veredito deles. Eles fazem lá toda uma análise e eles dizem o seguinte: olha, dizer que o Android é a mesma coisa que um computador, não dá pra gente dizer que é a mesma coisa. Embora algumas empresas digam que sim. Ou seja, principalmente as que estão vendendo antivírus e tudo mais, elas dizem que sim. Por quê? Porque realmente é mais difícil a transmissão de um lugar para o outro. Ou seja, uma coisa é uma rede de computadores, onde você tem vulnerabilidades em um monte de máquinas e tudo mais, e o próprio vírus vai meio que se propagando. Isso é uma coisa. Já no aparelho celular, é um pouco diferente. Tudo bem, eles estão conectados à mesma rede 3G e tudo mais, mas não tem muita forma de contágio. As vulnerabilidades que a gente acha hoje, elas estão muito mais relacionadas ao usuário que fez alguma besteira, né? Ou seja, é aquela velha história, você recebe um e-mail dizendo, clique aqui porque você acabou de ganhar R$500 mil, sendo que você nunca se inscreveu em nenhum concurso. E o cara vai lá e clica. Então, isso é uma forma daí de malware aí que você acaba vendo se propagar facilmente no Android. A questão é,
Por que o Android? Porque é uma plataforma popular e é open, né? Ela é aberta. Então fica fácil para alguém conseguir desenvolver esse tipo de praga. No iOS fica mais difícil. Por quê? Porque mesmo que o usuário faça besteira, os pacotinhos são todos fechados. Então é muito mais difícil um malware conseguir, mesmo que ele seja uma aplicaçãozinha ali, uma que você já não consegue instalar a aplicação, porque ela só pode ser distribuída pela Apple. Então é muito mais complicado você ver isso daí acontecendo no iOS. Mas do lado do Android, não, é livre. Então, se o cara ali mandou para você um programinha falando, se você abrir esse programinha, você vai ficar milionário em 2 horas. Se você for bobo o suficiente de ir lá e apertar, já era. O programa vai conseguir rodar e ele vai conseguir sair por aí fazendo besteira. Então, vale a pena comprar esses softwares de antivírus para aparelho celular? Se você não tiver mais nada para fazer com o dinheiro, manda bala. Se você achar que você tem informação sigilosa no aparelho que não quer correr risco, manda bala, pode comprar. Então, só é o seguinte, eles provavelmente vão acabar melhorando com o tempo, esses antivírus todos. Não sei até que ponto o Android em si vai conseguir melhorar para evitar esse tipo de ataque, justamente porque ele é feito para ser uma plataforma móvel, né, uma plataforma aberta. Mas, digamos assim, num futuro, eu diria que você vai acabar tendo que ter antivírus para Android. Não vai ter muito jeito. Mas, por enquanto, eu também... É aquela história. Eu concordo que é uma ameaça, mas hoje eu diria que ela é uma ameaça muito mais potencial do que efetiva. Então, dá uma olhadinha depois nesse artigo. Eu acho que vale a pena vocês olharem e daí tirar a própria conclusão. Outra notícia aqui boa, e essa também é outra coisa que está começando a se desenrolar hoje também, já várias notícias começaram a aparecer sobre isso, que são as operadoras estão se preparando para receber os pedidos de iPhone 4S. Então eu já comecei a ver até data, se eu não me engano tem uma notícia que apareceu algumas horas atrás que estava dizendo que a TIM está planejando o lançamento para o dia 15 de dezembro. Então várias outras já estão dizendo algo em torno de 8 de dezembro também. Então, é bem provável que você consiga um iPhone 4S brasileiro para o Natal. E nesse caso vai ser brasileiro mesmo, né? Porque pelo menos alguns que a gente está vendo aqui já aparecendo, no mínimo o iPhone 4, né, que é de 8 GB, que é um outro modelo também que deve ser lançado junto, já apareceu também algumas fotos, inclusive mostrando que já é o da fabricação nacional, da fábrica de Foxconn aqui de Jundiaí. E aí vai ser até legal para a gente ver se a indústria brasileira vai realmente conseguir manter o passo, né, com a internacional. Então, teoricamente, aí, se você está guardando seu dinheiro aí para conseguir um iPhone 4S, é bem provável que você consiga isso nas próximas 1 ou 2 semanas aí. E uma outra notícia mostrando também a inovação aqui do Brasil, né, seria o seguinte: finalmente o governo brasileiro resolveu aceitar de que a gente tem uma das internets de banda larga mais caras do mundo, né? Então, eles estão pensando em fazer um grande anel, na realidade, no continente inteiro sul-americano, pegando os demais países também da região, fazer um anel de fibra ótica, onde a gente conseguiria daí dar liberdade de gigabits, né, gigabytes, para fazer a troca de informações de internet aqui para todo o continente. Se isso daqui acontecer, é esperado então algo em torno de 35% a 40% de queda de preços no total do serviço. Justamente porque essa infraestrutura de backbone, né, que a gente chama, que seria o grosso da rede, né, os grandes canos para transportar informação, esses já estariam desenvolvidos e montados pelos próprios governos, então os provedores de internet simplesmente se conectariam nesse backbone e conseguiriam ter uma internet muito mais rápida e muito mais acessível. E principalmente iam ter mais provedores de internet que poderiam oferecer o serviço. E com isso conseguiriam então baixar o preço. Então se essa iniciativa realmente for para frente, a gente vai ficar bem na foto com relação a preço e qualidade de internet. E se Deus quiser, eu vou conseguir uma conexão de mais de 1 mega por segundo lá em Caraguatatuba. E na sequência, eu trago para você uma matéria do IDG Now, que no caso de você ter sua plataforma Android rodando aí, eles consolidaram aqui uma listinha com vários dos aparelhos que já digamos assim, já estão comprometidos, que vão ter atualização para o Ice Cream Sandwich, né, que seria o Android 4.0. Então vocês podem dar uma olhadinha lá no site e buscar essa informação. E para o pessoal que ainda está interessado na vida do Steve Jobs, mais um livro apareceu, que seria o livro da Fortune.
Só que esse foi feito na forma de uma aplicação. Então eu ainda não comprei, eu quero ver se eu compro, mas eu quero primeiro ler o do Isaac, que eu ainda não tive tempo de terminar. Mas esse daqui é um livro da Fortune, basicamente usando próprias entrevistas que foram feitas da Fortune com Steve Jobs para montar o livro então e passar por todo o legado do Steve Jobs. Então, para quem gosta, vale a pena dar uma olhadinha lá e baixar a aplicação na App Store. Beleza. Então, como eu falei para vocês, o tema dessa semana para demonstração foi justamente o de teletrabalho. E por que eu quis fazer isso? Eu quis fazer isso por causa do seguinte. Durante a semana, então, eu falei para vocês, eu resolvi ir para a praia, então estava lá, eu ia precisar trabalhar de lá. E eu peguei e falei, bom, não vai ter jeito, eu vou ter que levar... Aqui em casa eu tenho meu iMac, 27 polegadas, tudo bonitinho, para poder trabalhar numa boa. No fundo, eu sempre estou em teletrabalho, né? Mas na praia eu não tinha tudo isso, então eu tive que me contentar com recursos mais limitados, né? Para começar, a internet. Então a internet lá é um desespero. Eu estou tentando achar uma internet melhor em Caraguá, mas não consegui ainda. Então estou trabalhando com o modem 3G lá da Vivo. Mas tirando isso, né? Digamos assim, pelo menos eu consigo ter uma conexãozinha ali de alguma coisa em torno de 800k, alguma coisa assim, já dá para brincar. Mas quais são os outros fatores de limitação que eu tive? Eu tive justamente o fato de que eu precisava usar o meu MacBook Air. Então deixa eu até ligar o Air. Ok, então para eu poder começar a mostrar para vocês então como é que foi a minha saga para fazer o trabalho remoto lá em Caraguá, eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou mostrar para vocês o setup que eu tinha. Ou seja, eu comecei com o meu MacBook Air e com o meu iPad. São as duas únicas coisas que eu tinha lá. E, obviamente, né, eu tinha o meu iPhone. Então, posso colocar meu iPhone aqui também junto. Então, quais foram os aplicativos então que eu precisei usar para fazer isso? Para poder trabalhar de forma efetiva, né, com teletrabalho. Bom, a primeira coisa o primeiro problema que eu tive lá para resolver foi o seguinte. Eu estava trabalhando com Xcode. Eu até posso abrir o Xcode para vocês darem uma olhadinha aqui. O Xcode é a ferramenta, como vocês sabem, que a gente usa para desenvolver software, né, na plataforma da Apple. Só que ele tem um probleminha sério. Vocês podem ver que ele cobre a tela inteira. Tá? Então, digamos assim, quando eu estou trabalhando aqui no meu monitor de 27 polegadas, excelente, não tem problema nenhum de trabalhar com Xcode. Mas quando eu começo a querer abrir, por exemplo, duas janelinhas de código ao mesmo tempo, nessa telinha de 11 polegadas aí, fica impossível. Você ainda até consegue, né, trabalhar aqui com a tela inteira, você tem um pouco mais de produtividade, mas aí acaba com você, né, quebra suas pernas na hora que você precisa pegar e fazer, por exemplo, preciso consultar uma página de internet ou alguma coisa assim, ou seja, ver um manual, ver algum tipo de guideline de uma programação que eu quero fazer, que era justamente o meu caso. Então, como é que eu resolvi isso? Aí veio um programinha chamado AirDisplay, que esse sim é para o iPad. Então, deixa eu mostrar o AirDisplay para vocês. Bom, então, o AirPlay aqui no iPad, então a única coisa que ele faz é mostrar essa telinha para você. Ou seja, ele vai começar a funcionar só quando a gente ligar. Para eu ligar o AirPlay no meu Mac, o que eu preciso fazer? Eu vou até lá no meu Mac e ele coloca um botãozinho aqui, né, que eu instalei, que seria o servidorzinho de AirPlay, e o que ele faz é justamente permitir que eu ligue o AirPlay então. Ou seja, esse daqui seria justamente o servidorzinho que meio que engana o meu Mac para dizer que eu tenho um monitor a mais. Como se fosse mesmo um outro monitor VGA lá, bonitinho, ligado do lado do computador. Então o que eu faço? Ligo o AirPlay. Bom, dei um zoom aqui para vocês verem justamente a configuração do AirPlay. Ou seja, eu tive lá desligar AirPlay, deixar no automático, desativar a conexão automática, nenhum dispositivo. E aí o que acontece? Quando eu ligo o AirPlay, automaticamente o que ele vai fazer? Ele detecta que o meu iPad está com o AirPlay rodando lá, na outra tela, e ele já transforma então aquele meu iPad numa continuação da minha tela. Então se eu voltar na minha câmera aqui externa, vocês vão ver o seguinte, que vocês podem ver que eu já tenho o meu Xcode funcionando de um lado, né? Ou seja, está na minha tela aqui principal do MacBook Air, e eu tenho já o desenhinho aqui do background do Lion, que está aparecendo no meu
Air Display. Então, como eu falei para vocês, o meu desafio naquela hora qual era? Eu precisava ter uma tela de Safari, por exemplo, onde eu pudesse pegar e jogar de um lado para o outro. Então eu posso pegar, como ele é um monitor externo, o que eu fiz agora? Vocês viram que eu peguei, tirei a minha tela que estava dentro do meu Mac aqui me atrapalhando, ou seja, eu não ia ter espaço físico suficiente na tela para ter as duas coisas funcionando ao mesmo tempo, e joguei o meu Safari aqui com toda a documentação que eu preciso para o meu Air Display, e agora está aparecendo lá, numa boa. Então se eu for aqui na tela do Air Display para vocês verem, vocês podem ver que já está ali, meus Search Results, os meus Search Results ali, da API que eu estava procurando para eu poder trabalhar. Então, o que acontece? Na minha tela na minha tela do MacBook Air, eu tenho a minha ferramenta de trabalho, ou seja, eu tenho o Xcode funcionando. Na tela do iPad, eu tenho, então, a minha ferramenta de web. Aí todo mundo poderia falar, eu não posso usar o Safari do próprio iPad e tudo mais? Posso, mas a grande diferença qual é? É que quando eu estou trabalhando, eu quero usar o meu mouse e o teclado para controlar tudo. Então essa é a forma mais eficiente para mim, né? Para a forma como eu gosto de trabalhar. Então se eu estivesse usando o Safari do próprio iPad, eu teria que ficar usando o meu dedo, né? Eu teria que tirar a minha mão aqui do teclado para ir lá e mexer no iPad para conseguir interagir. Já desse jeito aqui não, eu posso simplesmente pegar, vou até com o mouse mesmo lá e mexo como se eu estivesse mexendo no monitor. Eu não preciso ir lá e interagir com a tela do iPad para fazer isso. Então, cada pessoa vai ter a sua forma diferente de trabalhar para trabalhar com AirDisplay. Mas, digamos assim, para mim ele foi um lifesaver, né? Ou seja, como eu estava trabalhando lá e na situação que eu estava, eu era obrigado a trabalhar desse jeito, né? Porque eu estava lá com condição mais limitada. Para mim foi essencial o AirDisplay nesse formato de trabalho remoto. Uma outra ferramenta que para mim foi essencial nessa aventura foi uma ferramenta que foi desenvolvida pela própria Avaya, chamada OneX Lite. Essa é uma ferramenta que eu diria o seguinte, eu vou mostrar mais porque faz parte do contexto, mas eu não sei para quantas pessoas ela vai realmente servir, justamente porque ela é uma ferramenta, não é que ela é proprietária, ela está disponível inclusive de graça na App Store, mas ela depende de um PBX para funcionar. Ou seja, não dá para você simplesmente usar essa aplicação da sua casa. Como é que ela funciona? Existe um conceito hoje chamado de Unified Communications. E esse conceito é justamente uma forma de você conseguir centralizar em um único aparelho todos os recursos que você tem de comunicação. Porque o meu outro problema é justamente o seguinte. Na minha casa eu tenho um telefone IP. Então, o meu número de telefone é lá de São Paulo. Qualquer pessoa no mundo inteiro que tenta falar comigo, liga para o meu número lá de São Paulo, e de lá cai no meu telefone IP aqui em casa, e com isso, para mim, eu estou no escritório. Só que como eu não tenho largura de banda suficiente lá em Caraguá, para levar esse telefone IP para lá, eu sou obrigado a usar o nosso sistema de telefonia celular. Então eu uso o telefone celular normal, meu iPhone, para responder essas chamadas. E como é que ele funciona? Ele funciona o seguinte, a parte de redirecionamento de chamada é fácil. Isso daí qualquer operadora consegue fazer, certo? Ou seja, se você chegar lá, mesmo que seja o seu telefone de casa lá, chegar na sua, sei lá, na sua telefônica ou quem quer que seja seu provedor e pedir para eles redirecionarem para um número de celular, você vai conseguir fazer isso. Vai pagar lá um pouco a mais, mas eles fazem. Já no caso empresarial, a gente também consegue fazer isso. A gente consegue pegar, ou seja, eu fui lá, programei então meu telefone, para que se eles tocarem aqui no meu telefone, automaticamente transfere para o meu aparelho celular. Então, receber chamada não é um problema. O problema maior era fazer chamadas. E para fazer chamada foi onde eu tive que usar o nosso software do Avaya OneX Lite. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. É um truquezinho bem legal que o nosso PBX lá tem. Deixa eu só mostrar o OneX Lite para vocês. Ele foi desenvolvido justamente pelo nosso grupo de pesquisa mesmo. Então vocês podem ver aqui na tela aqui do meu iPhone. Vocês podem ver que ele basicamente tenta fazer um telefonezinho mesmo muito parecido do próprio iPhone, né? Então, qual é o papel dele? O papel dele é o seguinte, ele permite que você tenha acesso aos seus recursos de telefonia, mesmo estando numa conexão fora do seu PBX. Tá? Eu vou tentar explicar isso de uma forma bem leiga.
Justamente porque esse daqui foi um pedaço essencial, porque eu faço muita reunião com o pessoal dos Estados Unidos e para eu conseguir falar com eles, eu tenho que ligar para os Estados Unidos direto. Então, como eu fiquei na segunda e terça-feira lá, eu tive 2 reuniões, na realidade eu tive 3 reuniões nesse período todo, todas elas com o número dos Estados Unidos. E eu não queria, obviamente, usar o meu aparelho local, né, de celular, que seria uma fortuna, para ficar falando 2, 3 horas com os americanos. Então, como é que isso daqui funciona? Bom, eu posso ligar para qualquer número de PBX aqui através dessa aplicação, que ela vai fazer o quê? Existe um cadastro que é feito de todos os nossos aparelhos telefônicos dentro do nosso PBX, para que eles sejam reconhecidos pelo PBX. Quando eu ligo, o que acontece? Ele vai pegar e vai ligar um número principal, que vai, digamos assim, é um número já pré-configurado aqui no meu aparelho celular, que faz o seguinte: ele liga para um ramal lá do PBX e lá o PBX vai me responder. Quando o PBX me responder, ele automaticamente me dá uma linha, ou seja, uma linha como se fosse uma linha do PBX. E qualquer coisa que eu digitar de número naquela linha é como se eu estivesse usando o meu ramal para fazer aquela ligação. Então é meio como se eu fizesse uma ponte, ou seja, é como se eu ligo para a vaia lá para o escritório principal, o escritório principal pega e me conecta com o número que eu estou pedindo para ele me discar. Então, isso para mim foi essencial. Por quê? Porque eu fiquei mais ou menos umas 3 horas falando com os Estados Unidos nessa última segunda e terça, e basicamente eu paguei a ligação do meu celular para o escritório em São Paulo. Só isso. Do ponto de vista de teletrabalho, como um developer, né, para mim, esses foram os principais recursos aí que eu precisei usar. Bom, e tem mais um recurso que é essencial também para esse tipo de trabalho remoto, que eu estava até esquecendo de mostrar para vocês, que é o seguinte, aqui já entra o recurso do iCloud, na realidade. Então, e esse recurso, ele é especificamente da plataforma Apple, mas que para mim ele é essencial, que é o seguinte, é o recurso de Back to My Mac. Deixa eu trazer a preferência do sistema para você dar uma olhada, que é o seguinte, para quem não viu ainda, se você entrar lá nas configurações de iCloud do Mac, você tem esse recurso aqui que mostra o voltar ao meu Mac. Esse daqui é o mais importante de todos para mim. Por quê? Qual é o papel dele? Aqui no iCloud, uma vez que ele está configurado, ele funciona da seguinte forma. É mais ou menos como que quando eu habilito o meu iCloud aqui no meu Mac, ele consegue pegar e ir até o servidor da Apple e dizer lá tudo direitinho de qual é essa minha máquina, de alguma forma lá, digamos assim, ele abstrai um acesso à minha máquina. Digamos assim, eu não preciso colocar endereço IP, não preciso colocar nada, eu simplesmente venho aqui e habilito essa funcionalidade. Com isso, a Apple faz a mágica dela e guarda as informações do meu micro lá na nuvem. E o que isso daqui me permite fazer? Bom, entrei então na tela do meu MacBook Air, e aí o que vai acontecer? Quando eu tenho o meu Back to My Mac habilitado lá no meu iMac, o que acontece? Mesmo que eu esteja conectado via conexão 3G, lá em Caraguá, numa rede totalmente diferente, ele aparece para mim aqui, nos meus itens compartilhados. Ou seja, todos os meus equipamentos que eu tenho, o Back to My Mac habilitado, lá na minha rede, lá em casa, lá em São José dos Campos, eles aparecem para mim aqui no Finder. E o que eu preciso fazer? Então, por que isso daqui é essencial? Muito simples, porque isso daqui é uma forma que eu tenho de acessar todos os meus arquivos de qualquer lugar que eu tiver. Então, por exemplo, uma das reuniões eu tive que pegar alguns diagramas de patentes que eu estava submetendo para a Avaya. E o que eu poderia fazer? Eu não tinha esses documentos comigo lá no meu MacBook Air. Mas, o que eu pude fazer? Eu simplesmente entrei aqui no meu Finder, escolhi o iMac, entrei aqui na minha pasta, e basicamente eu tenho acesso como se fosse um acesso local, só que eu estou acessando via internet, lá pela minha rede 3G, passando lá pelo iCloud e acessando todos os documentos que eu tenho dentro do meu iMac. Então esse daqui é outro recurso também extremamente importante para o escritório remoto dar certo, né? Porque o que acontece? Não adianta nada eu levar o meu MacBook Air, levar meu iPad, conseguir desenvolver software, mas está totalmente isolado da empresa. Ou seja, não faria sentido eu não conseguir ter acesso a meus sistemas de e-mail, a não ter acesso ao meu sistema de
sei lá, de documentos todos que eu uso no dia a dia. Então, como isso daí fica tudo guardado no meu escritório, né, com servidores de backup e tudo mais, tudo isso daí continua lá em São José. Mas eu posso viajar tranquilo. Por quê? Porque usando o iCloud eu consigo vir até aqui e acessar. E se eu precisar acessar não somente o arquivo, se eu quiser acessar a minha máquina, também é possível. Basta que eu venha até aqui e use o compartilhar tela. Compartilhar tela, ele vai pegar e vai abrir uma janelinha aqui para mim, exatamente com o meu servidor lá do iMac em casa. Então, desde que aqui, vocês já estão vendo aqui que eu estou gravando o podcast, né? Então ele já me deu a tela completa do meu próprio iMac, acessando então remotamente. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Então, é aquela história. Embora eu esteja remoto, em qualquer momento, eu posso levar esse meu escritório para onde eu quiser, eu sempre vou ter acesso a tudo que eu preciso para desenvolver o meu trabalho. Ou seja, eu tenho as minhas ferramentas de desenvolvimento de software, tenho acesso a todo o meu sistema de comunicações, ou seja, eu consigo receber, fazer chamadas para todo lugar que eu precisar, e ainda tenho acesso a todos os meus arquivos. Então, e é um acesso até melhor do que se eu estivesse levando, porque se eu copiasse tudo isso daqui para o meu MacBook Air e levasse para a praia, o que aconteceria se eu perdesse o meu MacBook Air lá? Ou seja, seria uma perda de propriedade intelectual tremenda, né? Ou seja, seria botãozinho vermelho disparando para todo lado. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui eles continuam seguros lá na minha casa, numa boa, eu tenho no break lá, então não vai ter problema de queda de energia, nada do gênero, tudo funcionando bonitinho. E se eu precisar, eu entro e consigo acessar. Então, isso é que eu queria mostrar para vocês então. Todos esses problemas hoje que a gente tem para se locomover de um lugar para o outro, vocês podem ver que a tecnologia dá um jeitinho de permitir que você trabalhe de onde você quiser. Isso que eu queria mostrar para vocês, então, na demonstração dessa semana. Como é que vocês conseguem usar os recursos de tecnologia que a gente tem hoje de forma a permitir que vocês tenham um bom balanceamento aí entre a vida profissional e pessoal. Ou seja, conseguir levar seu escritório para onde você quiser tem muitas vantagens. Talvez eu até consiga convidar alguém, às vezes da própria Avaya, para vir falar um pouco mais de Unified Communications com mais propriedade do que eu. Mas é uma coisa que é realmente muito legal. Para quem não faz, eu recomendo que vocês comecem a dar uma cutucada no seu departamento de IT para que eles comecem a entender um pouco melhor essa tecnologia. Tem os seus benefícios. Eu acho que cada vez mais a tecnologia está permitindo a gente conseguir caminhar nesse sentido. Bom, para a gente poder encerrar, eu vou trazer para vocês um clipezinho que eu gosto muito dessa música, mas infelizmente eu não consegui achar um clipe que eu achasse que tivesse a altura dela. Então é até engraçado como a gente consegue achar clipe de música sobre videogame, sobre Angry Birds, isso daí é muito fácil de achar, mas achar um bom clipe de música nacional eu achei complicado. Mas como eu gosto do Gilberto Gil e eu gosto dessa música pela internet, eu trouxe para vocês esse clipezinho hoje. E a parte visual não é tão bom, mas eu acho que a música compensa. Então, pessoal, esse foi o Tecnohour número 11. Meu nome é Luciano Fagundes e espero que vocês tenham gostado. Falo com vocês de novo na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré. Que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois de um hot link num site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Eu quero estar na rede,
programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Connecticut, de Connecticut acessar